Hoje é dia 6 de junho de 2021. Estamos aqui com José Roberto Gonçalves, que vai falar sobre o Getulino no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu sou Ana Paula de Lima, eu vou conduzir essa entrevista que está sendo registrada pela fotógrafa Luciana Antônio. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse como é que você conheceu o jornal Getulino. Eu sou José Roberto Gonçalves, eu sou professor, doutor em História Social e a minha tese foi sobre o jornal Getulino. E eu conheci no âmbito de uma pré-pesquisa, eu estava preparando o material para o meu doutorado e aí eu fui buscar inicialmente a imprensa operária de Campinas. Não encontrei muito material, mas fui conhecendo pessoas muito agradáveis, muito interessantes no processo. E também já sabia da existência do jornal Getulino, que tem uma parte de sua coleção na biblioteca da Unicamp. Em virtude disso, fui conhecendo pessoas aqui e ali e encontrei uma senhora, que ela era neta de cafeicultores e viveu a sua vida toda junto com uma moça negra. Que essa moça negra, ela foi dada como uma pajem para o pai dessa moça quando ele se casou. O seu avô era um grande cafeitor de Campinas e era comum em Campinas, no início do século XX, né, lá para os anos 1905, 1910, você ainda encomendar para os delegados de polícia um criado. E aí o delegado de polícia saía para a rua, prendia crianças ou, dependendo do tipo de trabalhador que você precisava, você ia na delegacia e retirava esses trabalhadores da delegacia. E uma criança mesmo, foi nesse processo levada como criada para essa casa. E essa criança ficou e acompanhou essa senhora a vida inteira. E essa criança, ela se envolveu com os grupos negros de Campinas e fez a colecionou todo o jornal Getulino, manteve essa coleção viva. Essa senhora negra morreu, esse jornal ficou para essa outra senhora, neta de cafeicultores, e nesse dia que eu fui buscar informações ainda sobre a imprensa negra, ela me falou se eu conhecia o jornal Getulino. Eu falei assim que eu conhecia, que tinha uma coleção microfilmada na biblioteca da Unicamp, mas eu não tinha os originais. Ela se levantou da sua sala, foi atrás de uma cristaleira, puxou de trás da cristaleira a coleção do jornal Getulino, completa, me entregou e falou o seguinte: olha, eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho com isso, eu estou te dando. Eu fiquei estarrecido com isso e falei para ela: olha, adorei, eu vou te dar uma semana para a senhora pensar, você vai me dar essa coleção, que ela é muito importante, e daqui uma semana eu volto, a senhora pensa se a senhora quer me dar esse material. Uma semana depois, comprei a pasta e fui lá na casa dela novamente, moradora do Cambuí. Aí perguntei para ela se ela ainda queria me dar essa coleção, uma vez que ela não me conhecia, não sabia quem eu era, nada. Ela falou: sim, eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho, não vai deixar esse jornal morrer, né? Aí eu peguei essa coleção, iniciei um trabalho e agendei para fazer uma entrevista com essa senhora, 3 semanas depois. Só que nesse período dessas 3 semanas ela veio falecer, nunca consegui fazer a entrevista, porque ela faleceu entre o período, o dia que ela me deu o jornal e o que eu estava pretendendo fazer a entrevista com ela, para conseguir o depoimento dela dessa história, que ela é muito significativa da história de Campinas, da violência e da segregação do negro em Campinas. Porque poucas pessoas se lembram que até os anos 1900, você ainda era comum o negro ser preso
e quem queria mão de obra ia na delegacia e retirava esse negro de lá. Essa história não está registrada, né? Não está registrada. E também é um fato muito interessante, muito importante, que o jornal Getulino, ele surge já no seu primeiro número, ele faz o quê? Ele vem combatendo a discriminação. E o seu lema era órgão para a defesa dos homens de cor, né? E ele vem defendendo o quê? Que os negros tinham direito de caminhar pela parte interna da Praça Carlos Gomes. Esse jornal saiu em 1923, então até 1923 havia uma segregação espacial. Eles que conseguem, através da luta deles, que os negros andassem na parte interna da Praça Carlos Gomes, porque era impedido, os negros eram impedidos e não tinham para quem reclamar. Se fosse reclamar para a polícia, seriam agredidos e presos, apesar de não haver nenhuma legislação que limitasse o seu ir e vir. Não havia essa limitação pela legislação, mas havia uma segregação real e física, não somente uma questão moral. Então foi assim que eu tive o contato com o jornal Getulino. A partir disso, eu elaborei minha tese, doutorado, recebi alguns convites para publicar essa tese, mas estou aguardando o momento de fazer a reprodução facsimilar do jornal para que ele possa alcançar a população em geral, os estudantes, para que eles possam conhecer um pouco desse trabalho, da história de luta dos negros em Campinas. Queria que você falasse dos diretores proprietários, né, dos fundadores, assim, como é que foi essa? Então, os fundadores, eles são vários, né? É um grupo de jovens negros que eles se reúnem em torno do Clube Luiz Gama, né, um clube recreativo negros. Então, como os negros não podiam frequentar os clubes brancos, né, eles criaram clubes literários, clubes de música, bandas de homens de cor, vários clubes para negros. Só que tinha um detalhe: os clubes para negros não podiam limitar a entrada de brancos. Então, quando tinham festas, os brancos poderiam entrar nas festas. Já os negros não podiam nunca entrar em um clube branco, né? Então tinha essa maluquice que é a nossa sociedade. Então os negros não podiam limitar, não podiam ficar fechados nos seus clubes, mas os brancos podiam limitar a entrada de negros nos seus clubes. Então esse grupo de jovens negros letrados de Campinas, eles formaram um grupo e resolveram fundar um jornal, mas muito diferente. Os principais atores desse processo é o Lino Guedes, que ele era professor, era jornalista, o Gervásio de Moraes, que também era jornalista, os irmãos Andrades, que eram taxistas, né? E agora, fugiu o nome de mais um aí, Nestor. Eu vou pegar aqui os nomes deles, que eles se juntam, né? Eles se juntam e fazem esse grupo de produtores. E eles recebem muita colaboração de pessoas de fora não fora da comunidade negra, né? Mas fora desse grupo. Então é um grupo de 5 pessoas que vem e faz a produção do jornal. Mas eles têm colaboradores em todo o estado de São Paulo e até no Rio de Janeiro. Somente um colaborador do jornal inteiro que era não negro. Somente um. Ele era colaborador, mas ele não participava da direção do jornal. Mas ele era bastante atuante no jornal. Eu queria saber um pouco da circulação, como é que era o número de exemplares. Tá. A circulação do jornal era
era basicamente em Campinas e na região da ferrovia. Então ele passava por Campinas, Itapira, Sorocaba, Jundiaí, alcançava Pouso Alegre, em Minas Gerais, Santos, tinha correspondente em Santos. Então eles tinham uma rede de correspondentes. Então esses jornais eram despachados pela ferrovia para esses correspondentes que distribuíam nas suas cidades. Eles se organizavam através de assinaturas e venda avulsa. Então esse jornal era vendido nas cidades, né? Então eles circulavam com 1.500 exemplares todo domingo. Isso para uma cidade de basicamente 30 mil habitantes é muita coisa. E se considerar a quantidade de pessoas letradas nesse período, é muita coisa. É um jornal que teve uma penetração muito grande, né? Então ele tem essa característica de ser inovador enquanto no seu formato para a imprensa negra e sua forma de distribuição, porque normalmente os jornais negros, né, para a comunidade negra, eles circulavam em baixíssima tiragem dentro dos clubes que o financiavam. Então eram jornais de clubes e normalmente eles traziam o nome do clube. No caso do Getulino, não. Ele era um jornal comercial que circulava e era financiado através da assinatura, da venda avulsa e principalmente da adição de publicidade. Ele circulava com 2 páginas de anúncios. Anúncios de veículos de aluguel, anúncios de livraria, de alfaiatarias, de cigarros, sabonete, de casas comerciais, de bancos, financeiras, mostrando que ele não falava somente com a população negra, ele falava com a branca também. Porque por mais que a população negra fosse superior numericamente à população branca em Campinas, financeiramente ela não estava com o dinheiro. Quem era o consumidor de livrarias, de cursos, de táxi, de clínicas médicas, era a população branca, não era a negra. A negra não tinha acesso a esses serviços da sociedade, como também hoje não tem. Se você pegar hoje, você vai ver quem tem acesso a clínicas médicas particulares é a população branca. Enrosquei. Nem sua maioria é a população branca. Isso, levando para lá, você multiplica por 3, 4, 5, essa disparidade vai ser maior ainda, né? Então a circulação dele se dava nessas cidades, principalmente onde tinha ferrovia. A ferrovia passava, eles tinham sempre um correspondente. E esses correspondentes sempre mandavam notícias que eram publicadas no jornal. Então, além dele ser um distribuidor de jornal na sua localidade, ele mandava notícias de cada uma das cidades. Então, era tudo registrado no jornal, onde tinha correspondentes. Então, com isso, dá para mapear aonde esse jornal chegava, né? Então, você tem esse jornal chegando nessas cidades aí, subindo aqui pela Sorocabana e indo até Minas Gerais. E alguns exemplares, eles não tinham correspondente na cidade do Rio de Janeiro, mas tem notícias no jornal, que esse jornal chegou no Rio de Janeiro, né? Mas nas outras cidades eles têm correspondentes. E de onde vem o nome Getulino? O nome Getulino vem de uma homenagem a Luiz Gama, que Luiz Gama, ele inicialmente assinava os seus versos, suas poesias como Getulino. Então, suas obras mais importantes ou conhecidas, né, são trovas burlescas do Getulino. E Getulino tem a relação a um povo de Getúlia. Era um povo negro, muito altivo, que não se deixou ser escravizado. Eles lutaram pela sua liberdade contra as invasões capitalistas e eles foram muito altivos. Eles nunca foram
presos, né? Nunca foram transformados em escravos, nem pelos romanos e nem pelos ingleses, europeus de forma geral, e eles lutaram. Então, o Luiz Gama, ele traz esse nome, que é um nome de luta, de um povo que lutou, um povo negro que lutou, se manteve liberto, não foi conquistado, e aí, em homenagem a Luiz Gama, o pessoal do Getulino, os produtores, batizaram o nome de Getulino. Gostaria que você falasse sobre os editores do jornal. O grupo de editores, ele não variou muito. Ele iniciou com o Martinho Andrade e o Cristóvão Andrade, o Lino Guedes e o Gervásio de Moraes. Num segundo momento, entra o Antenor do Prado, né? Ele vem acrescentar a esse grupo. E esse grupo permanece unido por quase todo o período do jornal, a existência do jornal, que foi de 2 anos. Ao final, quando o grupo se dissolve completamente e não se fala mais nisso no jornal, e eles não se reencontram mais. O Cristino Andrade era motorista de táxi, ele tinha o auto número 7 e ficava no Largo da Estação, né? O seu irmão também era o motorista de táxi, ele tinha o auto número 4, então tinha o número 7 e o número 4, né? E eles eram motoristas de táxi nesse período aí. O Lino Guedes, como eu já disse, ele era professor e ele era revisor, jornalista do Correio de Campinas. Diário do Povo, desculpa. E o Gervásio de Moraes, ele era redator do Getulino e era professor também e era poeta, né? E os outros eram motoristas de táxi. E a presença de mulheres no jornal? É interessante que a presença de mulheres no Getulino foi marcante, né? Eu tive dificuldade de identificar todas as mulheres em virtude que era comum as mulheres escreverem com um pseudônimo masculino, porque mulher alfabetizada e que se dispunha a escrever para um jornal era muito raro, né? Nesse caso aqui, a gente conseguiu identificar com certeza, né, a Mariquita, que ela escreve 5 artigos para o jornal, né? Outros artigos, pela questão da escrita, você consegue inferir que está falando sobre um universo feminino, mas os nomes são pseudônimos masculinos. Então, é difícil esse posicionamento, mas a Mariquita, ela se identifica no texto como mulher. Então, ela tem uma identificação. E são textos que são publicados na primeira página. Então, mostrando que, apesar de todo o machismo da época, porque não adianta, por mais progressista que esse grupo produtor era, o machismo era reinante. Eles eram pessoas daquele período, criados naquela sociedade, e apesar de dando um passo à frente de todos, eles ainda guardavam resquícios dessa sociedade, eles não rompiam completamente o padrão da época. Então, existia, sim, um número menor de mulheres escrevendo, mas, em comparação aos outros jornais, um avanço estrondoso, né? Um avanço estrondoso. E a linguagem também, eles se colocavam em defesa da mulher. Tem um texto muito interessante no jornal que eles propõem um boicote a algumas casas comerciais e algumas senhoras da sociedade que tinham empregadas negras. Pelo tratamento como era dadas essas empregadas, eles denunciavam esses tratamentos vexatórios, incitando as pessoas a não irem trabalhar para essas pessoas, né? Era comum
em casas comerciais que tinham trabalhadoras negras e chegasse uma trabalhadora estrangeira branca, a negra era dispensada sumariamente para contratar essa branca, mesmo que não tivesse qualificação nenhuma, né? Então isso era comum. Então eles faziam essa denúncia, eles tinham essa preocupação de denunciar e defender as trabalhadoras negras, coisa que não tinha em outros jornais, né? Então eles tinham como colaboradora, vamos dizer assim, fixa, identificada como mulher, a Mariquita. Eu gostaria que você falasse das sessões, né? Como é que se dividiu o jornal, também um pouco do cabeçalho, aquela... Uhum. Bom, o jornal, ele seguia os padrões da época, né? Então ele tinha algumas sessões fixas, que era o social, que falava um pouco sobre o que acontecia na cidade. Ele era eminentemente de artigos, ele não tinha reportagens, eram artigos, né? Então uma diferença. Então hoje pensar na estrutura do jornal hoje, que tem a seção de cidades, a seção de economia, saúde, cinema, não, os jornais não se estruturavam assim. E ele era um semanário, então não adiantava ele querer discutir, nem era a proposta dele fazer um inventário da cidade. Então eram artigos. Esses artigos tinham lá, as principais seções era o quê? Era o social, falando um pouco sobre os eventos negros e eventos da sociedade como um todo, as datas comemorativas, principalmente em eventos negros. Promovia concurso da Mulher da Beleza Negra, falava sobre as bandas de música, falava sobre toda forma de organização negra, não só em Campinas, mas em todas as cidades que ele circulava. Então ele tinha as notícias dessas cidades e principalmente os feriados santos, ele tinha essas coisas. Personalidades, ele tinha uma seção de personalidades não somente negras, mas que estava envolvida com o movimento negro. Então eles falavam desde a Princesa Isabel, passando por Rui Barbosa, passando pelo Luiz Gama e outros personagens, depois poetas negros, menos conhecidos da sociedade, mas ele tinha as sessões. Tinha uma sessão de folhetim, que essa era a sessão escrita pelo único colaborador não branco, que é o Lacerda. E separado de tudo isso, tinha a parte de publicidade, né? Eles não faziam textos publicitários, mas tinham classificados que era bem separado do corpo do texto. E também uma coisa diferente dos jornais da região, porque eles no início eles não vendiam classificado na primeira página, que era muito comum para os outros veículos de comunicação. Eles não vendiam na primeira página. Somente no final que eles se renderam a isso em função da questão do financiamento. Eles precisavam financiar porque estava reduzindo o número de anunciantes, eles colocam o anúncio na primeira página, mas era bem dividido a parte de anúncio e a parte opinativa do jornal. Como é que você avalia a influência que o Getulino teve na comunidade negra da época e na comunidade em geral? Faz um pouquinho. Esse é um ponto difícil de avaliar. A minha pesquisa ela não se focou nisso, nessa questão, focou na circulação. Se a gente olhar pela questão da circulação, do que está no jornal, porque não é possível retornarmos àquele período para buscar essa informação, né? Os personagens ali, infelizmente, já se foram, a memória não está mais disponível diretamente, de forma direta. Mas se a gente rastrear a partir do próprio jornal e das referências que ele tem e nos jornais da região, né, a gente pode perceber que ele tinha uma penetração muito grande na comunidade, não só negra.
olhando pela questão comercial, pela lógica comercial, um capitalista, né, não anuncia o seu produto em um veículo que não tem circulação, né? Você só vai colocar dinheiro em alguma coisa por uma questão ideológica. Então é razoável pensar que a comunidade negra financiaria pro bono o seu próprio jornal. É razoável. Mas o dono do dinheiro, quem tinha as lojas, a maioria não era negro, né? Não era negro. Essas pessoas, elas trabalham pela lógica o quê? Pela lógica do capital, da reprodução do dinheiro. E ela não vai anunciar em algum lugar que não traga retorno financeiro para ela. Então, o que ela faz? Olhando por isso, por esse aspecto, a penetração do jornal era grande, porque você tinha casas comerciais, como a Casa de Lácio, você tem a questão dos cigarros, advogados, médicos, livrarias, anunciando nesse jornal. Olhando pela lógica do capital, esse jornal tinha uma grande penetração na cidade de Campinas, né? Não só em Campinas, mas onde ele circulava por várias mãos. E não somente fechado na comunidade negra. Lembrando que a comunidade negra, principalmente nos anos 1900, agora que ela está melhorando sua questão financeira, era composta por trabalhadores de baixa renda. Você tinha poucos trabalhadores em postos médios. Em postos altos, basicamente não existia. Então, olhando por essa perspectiva e pelo volume de exemplares que eles tinham, 1.500 exemplares por semana é uma boa tiragem para a época. É muito boa a tiragem. E o jornal, ele era sempre... Havia naquele período um processo do quê? De um jornal falar do outro, que era uma forma de eles se autopromoverem. Então, toda vez que esse jornal circulava, ele ia para as redações conhecidas e as redações mandavam cartas dizendo: recebi a edição do jornal dessa data, estava muito boa, papá, e descrevendo que ele havia lido esse jornal, né? Demonstrando também um certo respeito pelaquela forma de fazer o jornal. Coisa que não tinha para a questão dos jornais encastelados em grupos comunitários. Então, esses pequenos folhetins não eram referenciados e eles usavam a palavra, o termo coleguinha, no sentido de dizer, você é um igual. Então, esse reconhecimento de igualdade pelas outras redações é muito importante para o jornal, próprio jornal, né? Para mostrar que esses indivíduos eram reconhecidos, eles conseguiram romper a linha de cores, ser reconhecidos pela qualidade do seu material, do que produziam, qualidade do seu serviço, do seu texto. Eles eram reconhecidos como iguais pelos outros jornais. Então isso mostra, ou pelo menos indica, nos dá uma noção da penetração desse jornal na sociedade campineira e paulista do período. Tanto que ele foi depois, pela sociedade campineira, ele foi silenciado, né? Ele é silenciado em Campinas, esse jornal é silenciado, ninguém mais fala desse jornal, as referências dos autores clássicos sobre os memorialistas clássicos na história de Campinas tentam emplacar uma versão que eles não eram bons, mas se você olha pelo que tem em outros jornais, brancos, dizendo sobre eles, vocês vão ver que é diferente da versão que tentou se emplacar depois. Queria que você falasse um pouco da edição de 1926. Sabe? A edição de 1926, ela
eu considero, né, aí é uma visão particular minha, que foi uma tentativa de se recuperar uma memória positiva que foi conquistada anos antes. Então o Lino Guedes já estava em São Paulo e ele tenta ressuscitar a experiência do jornal Getulino em São Paulo, né? Contudo, ele fica só nessa edição, uma edição frente e verso só, ele não consegue financiamento, indicando novamente que o que fazia o jornal era o grupo, era o ideal desse grupo. Ele sozinho, o jornal não se manteve, não conseguiu ir para frente, ficou uma edição única, né, isolada. Então ele essa ideia de retorno, de buscar alguma coisa que foi muito positiva, muito boa, mas que ela só funcionou enquanto grupo. Mas fora desse grupo realmente não funcionou. Porque Take 3. Eu queria que você falasse do período que você considera o de circulação, né? Porque a maioria das pessoas colocam o Getulino de 23 a 26 e você coloca de 23 a 25. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Essa minha divisão entre 23, 25 e edição isolada de 26 tem exatamente a ver com a questão do grupo, da formação do grupo, né? Até 25 ele estava em Campinas, tinha esse grupo básico ali, trabalhando, e foram edições ininterruptas, porque era comum os jornais, eles soltarem uma edição, sobreviver 2, 3 meses, ficar em dormência, retornar um ano depois, circular mais 2, 3 números, entrar em dormência. Então, muitos jornais eles ficavam circulando aí por um período de 5, 6 anos, mas nessa questão de dormência, né? O Getulino não, ele foi direto, ininterrupto sobre esses 2 anos. Toda semana você tinha o Getulino. A hora que ele encerra suas atividades em Campinas, eu considero que essa fase do jornal ela se encerra. Que também bate com como o próprio jornal se vê, né? Porque ele vai dizer aqui que a nova fase, que dura uma edição apenas. Nova fase. Eles tentam vir aí, ele é bem, o jornal é bem, a nova fase é essa aqui, né? Essa nova fase. E ele sai somente com uma página. Ele não sai como 4 páginas e ele não sai, ele coloca inclusive Nova Era. Tá? Nova Era. São personagens diferentes. Ele mantém aí o Lino Guedes, mantém algumas pessoas, mas eles estão numa nova fase. E eles não têm publicidade. Ou seja, o que pode ser inferido é que eles se reuniram, tiraram o dinheiro do bolso, fizeram essa edição, mas não conseguiram financiamento para continuar. Sendo que nas edições anteriores, se você olhar, quando ele estava em Campinas, né, você tem o quê? Você tem o jornal, eu só vou pegar aqui a parte de publicidade. Você tem o jornal, e aí você tinha o quê? Texto, publicidade, inclusive a publicidade trazendo o balanço de empresas. Você tinha mais publicidade. Veja só.
a quantidade de publicidade que esse jornal tinha. Tudo isso daqui é publicidade. E se você olhar a edição avulsa, a nova fase de 26, ele não tem publicidade. Então, esse grupo tentou novamente fazer. Então, ali tinha o Lino Guedes, o Agnello Rodrigues e o Gervásio de Moraes. Eles tentam novamente, mas não conseguem sair recuperar o que foi o getulino, o movimento getulino aqui em Campinas. E, na sua opinião, quais são os motivos para o jornal não ser conhecido nem da população negra e nem da população de modo geral, desse apagamento do getulino? Bom, aí eu falo de um ponto de vista ideológico, tá? E uma vez que eu estou dentro da pele, né? Esse ponto de vista ideológico vai trazer o seguinte: tem um autor, que daqui a pouco me lembro o nome, ele diz o seguinte, que a maior forma de segregação é o silenciamento. Foucault. Michel Foucault. A maior segregação é o apagamento, é o silenciamento, você não ter voz, você não ter memória. A hora que você retira a memória de um povo, de uma pessoa, você a silencia. Sem memória, você não tem para que lutar. Você vai defender o quê? O que você defende sem memória? Você precisa ter uma história para poder lutar. Mas uma história viva. A história viva é quando ela é memória. Senão ela fica só monumento. E a história tem que estar viva. Você tem que vivenciar a sua história. Se você... as pessoas gostam muito de fazer comparações entre Brasil e Estados Unidos. Vamos fazer uma, né? Se você olhar no Brasil, você tem uma cultura negra forte, ainda organizada em torno do tambor, né? O tambor é forte na nossa sociedade. A expressão musical em cima do tambor, você tem um samba, você tem um tambor de Minas, você tem a religiosidade tem ali no tambor. Se você olhar nos Estados Unidos, a música negra nos Estados Unidos não tem tambor, não tem percussão, muito pouco. Ela tem o bandolim, tem o violão, que não é um instrumento essencialmente negro. Você tem a guitarra, você tem tudo isso, você tem cantores gospels fantásticos, assim, criou-se uma outra cultura. Mas isso vem do quê? Que lá nos Estados Unidos eles proibiram a utilização de tambor. Quem usasse tambor morria. Isso silenciou o quê? Silenciou as formas tradicionais de expressão cultural. Aqui permaneceu. Então, a quantidade de palavras que nós temos, de expressões que nós temos, que vem da cultura negra, que vem da África, é muito grande. Então, nós ainda temos uma ligação com a África, tem uma certa memória. Lá não tem essa memória. Ou foi suprimida de um tanto muito grande. Aqui ainda tem isso. Porque essa cultura ainda, resquícios de cultura ainda ficaram. E quanto mais você busca suprimir essa memória, essa identificação, então, como é que você suprime a memória de um povo? Suprimindo a sua religiosidade. Acaba com a religião, proíbe processar aquela religião, professar aquela religião. E nós tivemos aqui muito forte, a questão aqui, só que os negros fizeram o quê? O sincretismo aqui foi muito forte. Então você colocava uma imagem de Nossa Senhora,
uma imagem de Jesus Cristo, mas o assentamento de Oxalá, o assentamento de Iemanjá, de Oxum, estava embaixo daquela imagem. Mantinha-se ainda. Mas tentou-se suprimir isso. Algumas palavras ficaram do Iorubá e outras línguas, mas o português predominou, ninguém mais fala Iorubá. Só se preserva o Iorubá e outras línguas, Jeje, dentro das casas de candomblé. Que as pessoas entram, rezam, mas não sabem rezar, que estão rezando, mas rezam na língua original. Os pais de santo precisam saber o que eles estão rezando. Então, é mantido um pouco, mesmo que em nichos, é mantido. E Campinas, ela tem uma característica do seguinte: ela sempre foi muito violenta na repressão aos negros em Campinas. Por que ela fazia isso? Porque só 20% da população de Campinas, no período pré-abolição, era de brancos. O resto era tudo de negros. Inclusive tem aqui no jornal um verso que se cantava muito na época, que era o seguinte. Era mais ou menos o seguinte. Se você for vendido para Campinas, traga o rosário para rezar. Por aqui você vai sofrer muito. E também Campinas era conhecido em todo o território nacional como o seguinte: se você não se comportasse bem, você seria vendido para Campinas. Tanto a violência que era quanto os negros aqui, né? Então, isso não se desfaz rapidamente. Leva-se séculos, já passou aí muito tempo, e essa violência, essa segregação entre população branca e negra em Campinas é muito forte. Você vai em determinados bairros, você não tem negros. Se olhar mesmo no bairro que eu moro, e nem é um bairro considerado bom em Campinas, né? Se você andar, o único negro nesse bairro que sou eu. O único negro. Né? E aí o que você tem? Você tem um processo de apagamento, de silenciamento. Você tem espaços que eram negros, que eram frequentados por negros, eles são remodelados em nome de uma higienização da cidade, de um embelezamento da cidade, eles são remodelados. Praça Carlos Gomes era frequentado por lavadeiras negras, por carregadores negros, então a predominância ali era negros. Só que a Praça Carlos Gomes está bem no limite entre a cidade e um bairro considerado de elite, que é o Cambuí. O que se faz? Um processo de urbanização, de aterramento lá das fontes, para retirar as lavadeiras negras de lá. Você muda o mercado lá, o primeiro mercado de Campinas é ali na Praça Carlos Gomes, ali no entorno. Retira-se todo esse aparelho público e desperta essa população. A mesma coisa vem com o Teatro Municipal. Né? Tem que lembrar que quando inaugurou, o teatro não tinha cadeira. As cadeiras tinham que ser transportadas até lá. E os negros ficavam do lado de fora. Você tinha o Largo do Rosário, a Igreja do Rosário, que era frequentada por negros. Você retira isso. Para fazer o quê? Uma praça. Vamos alargar um pouquinho a rua aqui, faz uma praça, tira. Então, onde tinha pontos de memória negros, a sociedade vai lá e faz o quê? Vamos urbanizar, vamos limpar isso, vamos deixar isso aqui melhor. Eu lembro, há uns anos atrás, que teve as pessoas não relacionam muito isso, mas começou-se uma afluência muito grande de pessoas negras para fazer caminhadas ali na Lagoa do Taquaral. Né? O que se mobilizaram? Mobilizou um grupo de pessoas para abordar as pessoas e orientar que fazer caminhada sem tênis adequado
era prejudicial à saúde. E quem não tinha tênis adequado? Então, são coisas pequenas que passam desapercebido pelas pessoas, assim, né? Como é que você criou os bairros negros em Campinas, né? O São Bernardo, como é que foi criado o São Bernardo? É dentro de um processo de higienização do centro de Campinas, onde você tem a febre amarela, a população que tem dinheiro vai para as suas fazendas, sobrevive e sobra os casarões. Então, esses casarões, sabe que não tem espaços vazios na cidade. Eles são sempre ocupados. E foi ocupado por quem não tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, população negra empobrecida. Então, há um processo de higienização criando o quê? Bairros populares fora do centro, afastado do centro, e colocado essa população. Limpa-se essa população, tira essa população de lá. Então, sempre um processo de retirar da visão. Então, você tem um movimento que a cidade faz quase que naturalmente, sem perceber, de apagamento dessas memórias. Então, você vem desqualificando. E o jornal, o que eu acho assim um ponto importante do jornal, é que ele lutou contra essa dinâmica através do quê? O primeiro momento de desqualificação para pagar essa coisa é falar assim, você não tem qualidade para isso. Então o jornal que você faz é fora do padrão, você não sabe escrever, o seu português não é bom, né? Então você tem a questão da utilização da língua formal como um fator de segregação. Aí o que eles fazem? Eles escolhem um formato de jornal, que era o formato adotado pelos grandes jornais, pelos jornais de elite, qualidade, jornais brancos. Ele fala, como é que você faz? É assim? Tá bom, tá aqui o jornal. Como é que você escreve? Eu também sei escrever assim, porque eu sou brasileiro. E eles destacam isso no jornal. Em um dos textos ele fala assim, quando o Brasil teve que ir para os campos de batalha, foi o sangue negro brasileiro que foi para lá. Nós lutamos lá. E agora você vem dizer que eu não sou brasileiro? Como? O que mudou disso? Na hora de ir para a batalha, defender o Brasil, nós podemos, mas na hora de ser brasileiro completo, nós não podemos. Então eles fazem o quê? Eles escolhem um formato de jornal padrão. Qual que é o seu padrão? Esse é o seu melhor? Tá, eu sei fazer isso. Como é que você escreve? Eu também sei escrever assim. Escreve jornal, dentro dos padrões de qualidade e respeitabilidade do período. Então, como esse grupo, a elite, não consegue desqualificar esse jornal, ela vai para onde? Para silenciá-los, ela retira toda a publicidade. A hora que retira a publicidade, o jornal não tem como continuar, porque a comunidade negra não tem como bancar o jornal sozinha. Ele precisa dessa estrutura social que é a publicidade para se manter. Não tendo isso, ele acaba. Ele encerra as suas coisas. Então, é silenciado sem haver uma única legislação. O Brasil não tem uma legislação segregacionista pela questão da cor. Ele não segrega, ele nunca teve essa legislação. Ele nunca proibiu o casamento entre brancos e negros, ele nunca proibiu a ascensão de negros a algum posto. Não, ele não tem. Nos Estados Unidos você tinha, sim, Estados Unidos, África do Sul e outros lugares tinham legislações que diziam, se você é preto, você não pode. Nós não tivemos isso, a nossa legislação nunca falou isso. Mas ela sempre jogou pelas franjas. Então tinha a questão de não podia frequentar a escola se você não tivesse sapato. Então, sapato era... Né? Voltando só um pouquinho, quando eu digo assim, não teve essa legislação, no pós-abolição. Né? Antes da abolição, sim, tinha várias legislações que
A lei das terras proibia negros de ter terras. Isso foi editado pouco antes da abolição, então o negro não podia ter terra, não podia ser alfabetizado. Então, no período da escravidão tinha, né? Após a escravidão, isso foi abolido. Não teve, essa legislação não existia mais, né? Mas você tinha questões que separavam. Então você tem a questão do ser alfabetizado ou não, é muito importante. Então, olha-se para elementos que estão presentes naquela comunidade e você dá um jeito de fazer uma legislação que não pareça que você está atingindo aquele grupo, mas você atinge aquele grupo. Então você vem criando empecilhos para que aquele grupo se desenvolva. E uma das coisas foi o quê? O apagamento da produção historiográfica sobre Campinas desses jornais da população negra. Você não encontra muitas referências da população negra nos historiadores locais. Então vamos encerrar essa entrevista. Muito obrigado, José Roberto Gonçalves. Eu que agradeço, estou à disposição para todos que queiram saber um pouquinho sobre a história de Campinas, sobre a história do negro em Campinas. Então, querendo falar sobre isso, eu estou aqui, adoro falar sobre isso. Obrigada.